professor Edson Piroli, ele é professor associado no curso de graduação em Geografia na Unesp de Ourinhos, e ele também atua na pós-graduação em Geografia, também na Unesp, mas no campus de Prudente, Presidente Prudente. Ele é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, e ele é graduado em Engenharia Florestal, mestre em Engenharia Agrícola, na área de concentração em sensoriamento remoto, pela UFSM, em Santa Maria, né? Federal de Santa Maria. Doutor em Agronomia na área de concentração em Energia na Agricultura, na linha de pesquisa Planejamento do Uso do Solo, Estudo do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Unesp. E ele é livre-docente em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento também pela Unesp. Professor Piroli, então fica à vontade. Agora a fala é sua. E muito obrigada. Boa noite. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite para fazer parte deste evento. Dizer que é um prazer poder conversar com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Também foi muito bom ouvir a professora Eldes, né? Ela tratou da temática de uma maneira brilhante, aumentou a minha responsabilidade aqui, né? Então, vou começar agora a apresentação e tentar contribuir, né, trazendo uma visão mais localizada, né, da crise hídrica. Então, podemos começar. O título da apresentação é Crise Hídrica, Causas e Mitigação. Vocês estão vendo a apresentação? Está ok? Muito bom. Então, vamos lá. O tema das Nações Unidas para a Água em 2022 será Tornando o Invisível Visível. E eu peço perdão aqui por fazer uma autocitação já no primeiro slide, né? Prometo que será a única. Mas na introdução do livro Água por uma Nova Relação, que eu publiquei em 2016, eu coloquei exatamente este assunto, né? A humanidade se afastou da água. A mesma humanidade que surgiu da água, que evoluiu perto dela e que floresceu nas margens de rios, lagos e oceanos, se afastou da água, né? E aí eu trato nesse livro bastante sobre essa questão do distanciamento que temos tido ao longo dos últimos anos, né, da água, pela falta de percepção, pelo fato de que muitas das pessoas mais jovens não sabem mais o nome dos rios, não sabem mais onde os rios estão, muitas vezes veem os nossos rios apenas como canais para escoamento de esgoto, né? Então, esse tema das Nações Unidas para a Água em 2022, ele é urgente, né? Ele é muito pertinente, e embora ele seja focado principalmente nas águas subterrâneas, isso também está acontecendo com as nossas águas superficiais. Continuando, eu coloco aqui uma citação do Tolstói, que disse: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia, né? Então, seguindo esse preceito, eu falarei de Ourinhos, a minha aldeia, né? De Santa Cruz do Rio Pardo, minha vizinha de rio, e da bacia hidrográfica do Rio Pardo, que é a minha bacia, né? Mas poderia estar falando de muitas das bacias do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e do Nordeste brasileiro, inclusive de algumas do Norte. Também poderia estar falando de muitas bacias hidrográficas pelo mundo afora. Então, vamos começar aqui com a crise hídrica em Ourinhos. Nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano, nós tivemos uma intensificação da crise hídrica bastante grande aqui no município e na área urbana, principalmente de Ourinhos, porque nós dependemos muito do Rio Pardo, né? E como vocês podem ver aqui no slide que está à direita embaixo, a SAI, que é a nossa operadora de águas, nos avisou em meados de outubro que a captação poderia parar a qualquer momento, porque o nível do Rio Pardo estava tão baixo que não conseguia cobrir as bombas que captam água para fazer o tratamento e distribuir para a
população. Então, nós temos que o Rio Pardo é o principal manancial de água para Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, e aqui nós temos algumas reflexões para serem feitas. São 163 mil cidadãos nas duas cidades, né? Ourinhos com 115 mil, Santa Cruz do Rio Pardo com em torno de 48 mil habitantes, todos, ou melhor, a maior parte deles dependentes do volume da água do rio. Em Ourinhos, 90% dos moradores, em Santa Cruz do Rio Pardo, 70% dos moradores utilizam a água que vem do Rio Pardo. E quase todos sem conhecimento das causas, com poucas possibilidades de controle sobre a situação, né? Sem saber o que fazer para reverter o processo de redução do volume de água do rio. Mal formados e mal informados, aprendendo generalidades na escola e acreditando em uma imprensa que, na maioria das vezes, não busca as origens do problema. Historicamente mal conduzidos por gestores que ou não sabiam as causas ou preferiram culpar agentes externos pelo problema, né? Pois assim não precisam se comprometer com a busca de soluções. Principalmente, se culpa a questão climática, né? Todos os problemas hoje são atribuídos à questão climática em uma primeira análise, não está chovendo, né? Quando vamos ver os registros de chuva aqui na Bacia do Rio Pardo, no último ano, de dezembro do ano passado até dezembro desse ano, de fato, choveu um pouco abaixo da média. Mas se pegarmos de outubro a outubro, choveu mais do que a média. O problema é que alguns meses tiveram chuvas muito concentradas e outros muito pouco concentradas, né? Então, por conta disso, é que a gente fala e trabalha na questão do manejo das bacias hidrográficas, né? E, neste caso, as alternativas de água para Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo são Rio Pardo, com redução de volume, bastante significativa nos últimos tempos, Aquífero Guarani, com rebaixamento do nível também muito significativo. Há registros aqui em Ourinhos de que alguns poços no centro da cidade rebaixaram mais de 20 metros nos últimos 5 anos. E o Rio Paranapanema, que no caso de Ourinhos pode ser uma solução, ele tem apresentado também redução de volume, vários conflitos nas cabeceiras da bacia, e sem contar que para Ourinhos usar água do Rio Paranapanema, teria que mudar todo o sistema de captação para o outro lado da cidade, o que demoraria bastante tempo e traria custos enormes. Mas esses dois municípios precisam de segurança hídrica, ambos precisam garantir água para a geração futura e para a geração atual, né? E para as gerações futuras. Então, o que fazer? Nós temos como uma proposta para a solução das crises hídricas, ou no mínimo para a mitigação das crises hídricas, o trabalho com as bacias hidrográficas, né? Desde as grandes bacias até as bacias menores, como é o caso da bacia do Rio Pardo, que tem um pouco menos de 5 mil quilômetros quadrados, né? E por que trabalhar com bacia? Porque a bacia hidrográfica por lei, definida no nosso país como a unidade básica para a gestão dos recursos hídricos, tá? As bacias são áreas do território delimitadas pelos divisores de água, onde as águas da chuva escoam para o mesmo rio, superficialmente ou subsuperficialmente, né? Neste caso, essas águas voltam para as bacias por meio das nascentes. E as bacias são as unidades ideais para o trabalho com recursos naturais, porque elas são definidas pela própria natureza, a partir dos processos físicos e químicos que moldam o relevo e condicionam as relações entre os componentes bióticos, abióticos e das pessoas com estes componentes, né? Eu vou falar um pouco para vocês aqui da bacia hidrográfica do Rio Pardo. Essa imagem que está ao fundo, ela é da foz da bacia, no município de Salto Grande, onde o Rio Pardo deságua no Rio Paranapanema. Aqui nós temos uma visão em 3D da bacia, com a distribuição dos municípios, né, aproximadamente aqui na bacia. As principais nascentes, ou as primeiras nascentes, estão na região de Botucatu, Pardinho, Itatinga, São Manuel, Avaré, e Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo estão aqui no baixo curso,
né? Aqui nós temos uma visão superior, né, uma vista superior da bacia, mostrando as 3.281 nascentes e todos os córregos que elas originam, que vão formar o Rio Pardo. Aqui nós temos a localização da bacia no estado de São Paulo, e aqui nós temos os municípios que compõem a bacia e a porção do território de cada município que compõe a bacia do Rio Pardo. Tá? Quais são os principais usos da água na bacia do Rio Pardo? Doméstico, comercial, serviços, são os usos normais para a maior parte das bacias hidrográficas aqui do estado de São Paulo, do centro-sul do país, né? Para geração de energia, né, nós temos 3 pequenos represamentos, né, não tão pequenos, mas, enfim, considerados dessa maneira: irrigação, dessedentação de animais, saneamento, turismo. Nós temos alguns eventos que são desenvolvidos principalmente no Rio Pardo. Loteamentos de segunda residência têm surgido nos últimos tempos, também, principalmente lá em Botucatu, e pesca, né, que é pouca, mas ela existe. Quais são os riscos às águas e à população da bacia do Rio Pardo, neste contexto? Superexploração. As águas têm sido cada vez mais intensamente utilizadas e, em vários momentos, de maneira sem planejamento, sem o manejo adequado e, inclusive, em vários casos, até sem a outorga ou com a outorga do uso sendo desconsiderada em termos de volume, né? Então, nós temos também os represamentos. Este que está em vermelho em Iaras é uma PCH que está proposta para ser implantada no município de Iaras. A irrigação está aumentando na bacia toda. Eu vou mostrar na sequência um exemplo em um dos tributários do Rio Pardo, que é o Rio Novo. A extração de águas subterrâneas tem sido bastante superior à capacidade de recarga. Temos observado contaminações urbanas e rurais, compactação e impermeabilização dos solos urbanos e rural, redução da infiltração das águas pluviais no solo, decorrentes dessas compactações e impermeabilizações, redução da recarga do lençol freático como consequência dessa impermeabilização, redução do volume de água nas nascentes, por conta da redução da recarga do lençol freático, e também a redução do volume de água nos córregos e rios. Temos observado muitos processos erosivos que causam assoreamentos, muitas enxurradas e perda superficial de água, e, como consequência, empobrecimento do solo, o que traz, na sequência, o empobrecimento da população, né? Agora eu vou falar um pouco sobre alguns dos principais usos da água que têm se intensificado nos últimos anos, tá? E nessa fala nós estamos tentando entender o porquê da crise hídrica que Ourinhos está enfrentando, né? Então vamos lá, aqui nós temos uma fotografia de janeiro de 2020 mostrando o canteiro de obras da PCH Ponte Branca, no município de Águas de Santa Bárbara. Aqui nós já temos a PCH fechada, em operação, e aqui as tubulações por onde a água, toda a água do rio é direcionada para gerar as energias, e aqui o rio após o barramento, né? A barragem tem, neste caso, 230 metros de largura, o rio tinha menos de 50, uma altura de 20 metros, pouco mais de 20 metros, o rio tinha uma lâmina d'água de 1 metro neste local, a área alagada é de 120 hectares, e essa PCH, ela é considerada a fio d'água, mas aqui é preciso fazer uma observação. Fio d'água, se o rio estiver sempre cheio, então a água chega até ela e passa, mas quando o rio não está cheio, ela vai sendo acumulada para chegar até o ponto de captação. Então, neste caso, ela deixa de ser a fio d'água. E outro aspecto que eu aponto aqui do lado direito embaixo é a questão da proibição do acesso das pessoas às margens da represa, né? Quando se estavam apresentando essas represas como grandes oportunidades de desenvolvimento para a região,
se dizia que esses reservatórios teriam usos múltiplos. Agora, ao chegar lá, nós nos deparamos com estas placas. Aqui nós vemos, então, como era o Rio Pardo, como era o Rio Novo, que é o principal tributário da margem esquerda do Rio Pardo, e como eles ficaram depois do meio de 2020, quando a represa foi fechada, né? Aqui nós temos uma imagem do Google Earth, onde nós vemos o rio original, e aqui, na parte de cima, depois do barramento fechado. Aqui nós também chamamos atenção para uma outra questão, que nesse trecho o Rio Pardo tinha matas ciliares, inclusive algumas matas primárias, né? E depois do enchimento do reservatório, nós tivemos essas, aliás, antes as matas foram retiradas, e agora nós temos novas margens que não estão estruturadas, sob risco de erosões que vão causar assoreamentos, né? Aqui nós temos uma outra represa que está sendo implantada na cabeceira da bacia do Rio Pardo, lá em Botucatu. É uma represa que está prevendo uma área de 280 hectares, com uma barragem de 566 metros de largura, com profundidade que vai chegar a 20 metros. Aqui nós temos uma placa mostrando já como vai ser a represa e oferecendo os lotes nas margens da represa, né? Então já estão previstos os loteamentos às margens da represa. Aqui nós temos a placa falando no valor da represa, né? Que é mais de 53 milhões. O objetivo é barragem de acumulação no Rio Pardo, para atender Botucatu, né? E aqui nós temos uma foto que foi tirada pelo Luiz Cavalchuk, que está presente aqui, né? O presidente da ONG Rio Pardo Vivo, é um grande parceiro, é um grande defensor do Rio Pardo já há bastante tempo, né? Então, quero chamar a atenção neste aspecto aqui para a altura da barragem, né? E vocês viram no slide anterior, quase 600 metros de largura. Para barrar um rio que tem 3 metros de largura e em torno de uns 15 centímetros de profundidade. Então, vamos imaginar quantos anos este rio vai levar para encher essa barragem, né? Uma outra observação importante que eu gostaria de colocar aqui é que pequenos rios com matas ciliares não deixam haver evaporação da água. Já grandes reservatórios com grandes lâminas d'água expostas perdem grandes volumes de água também por evaporação. Existem estudos que mostram evaporações de 4 ou 5 milímetros, o que corresponde a 4 ou 5 litros por metro quadrado. Então, são muitos milhões de litros de água que evaporam nos grandes reservatórios com água exposta. Uma outra explicação para a crise hídrica que estamos enfrentando aqui em Ourinhos está relacionada aos projetos de irrigação. Então, nós temos aqui uma imagem do município de Avaré, na bacia do Rio Novo. Somente neste trecho nós temos 25 pivôs centrais. Aqui nós temos alguns mapas feitos por uma orientanda de doutorado, a Amanda. No ano de 2000 existia um pivô central na subbacia do Rio Novo, que é o principal tributário da margem esquerda do Rio Pardo. No ano de 2021, nós temos aqui a intensificação, vocês podem ver aqui no último mapa, então foi aumentando ao longo dos últimos anos, e aqui nós temos um gráfico, onde nós mostramos o tamanho da área, né? Então, em 2000, nós tínhamos um pivô central irrigando 26 hectares. No ano de 2021, nós temos 60 pivôs irrigando mais de 2.700 hectares. Isso nos dá um aumento superior a 100 vezes, né? E uma observação importante aqui é que pivôs são usados para irrigar em épocas secas, né? Justamente naquelas épocas que o rio tem menos água. Então, o uso dessa água para essa atividade também reduz o volume disponível no Rio Pardo. Um outro problema que nós temos observado aqui na bacia do Rio Pardo é o déficit de matas ciliares. Então, nós podemos ver aqui as
a PCH do Rio Novo, que é uma PCH que já tem algumas décadas de construção e que nunca teve a sua mata ciliar recomposta, né? Aqui nós temos o mapa das APPs dos cursos d'água da subbacia do Rio Novo, né? As áreas em vermelho são aquelas que não estão protegidas por matas ciliares. Aqui nós temos o Baixo Pardo, né? Em vermelho, os locais que precisam de recuperação, pois não tem matas ciliares. Aqui, o Alto Pardo, que é a região das cabeceiras, é a parte ou a porção da bacia mais conservada. E aqui nós temos o Rio Claro, que é o tributário da margem, o principal tributário da margem direita do Rio Pardo, que nós podemos ver tem bastante problema de falta de matas ciliares. Tá? Uma outra questão que tem nos preocupado muito, os processos de erosão e assoreamento na bacia. Então, nós temos aqui a foto de uma erosão no córrego Água da Onça, em Avaré, no alto curso do Rio Pardo. Aqui nós temos o assoreamento causado por aquela erosão. Vejam que até as árvores morreram. Mas isso não é o pior. Este assoreamento, ele inviabilizou a captação de água que a Sabesp fazia para atender Avaré neste ponto. Então, ao invés de água, hoje tem armazenado solo. Aqui nós temos uma outra erosão bastante grande, importante na bacia, que é na Chácara do Peixe, em Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam o resultado dessa erosão. Mais da metade do leito do rio foi ocupado pelos materiais que vieram dessas erosões, né? É quase inacreditável que essas pedras e blocos de concreto desse tamanho tenham sido trazidos pela água, mas foram trazidos pela água. Este rapaz aqui é o presidente da ONG Rio Pardo Vivo, o Luiz Cavalchuk. Aqui nós temos uma outra erosão em Ourinhos, né? Vejam o tamanho dessa erosão, aqui já no córrego Água da Viada, que é o penúltimo afluente da margem esquerda do Rio Pardo. Isso daqui é decorrente da construção de 2 bairros na cabeceira da microbacia. Não houve planejamento, não houve manejo adequado, a água concentrada causou este impacto. Agora, por que isso acontece? Quando nós analisamos uma bacia hidrográfica, nós precisamos considerar que nas condições naturais havia um equilíbrio da água das chuvas que escoava superficialmente, que infiltrava e que infiltrava mais profundamente. Quando nós tiramos as matas e substituímos por usos antrópicos intensos, sem um manejo, sem um planejamento, sem uma gestão adequada, nós chegamos a essa situação do lado direito da figura, onde nós vemos que o escoamento superficial ele predomina muito sobre o subsuperficial e subterrâneo. Isso aqui indica o quê? Que a água está caindo sobre essa área, está indo embora, não está infiltrando, não está recarregando lençol freático e, consequentemente, teremos nascentes mais fracas, córregos menores e o rio com menos água. Aqui temos uma foto mostrando essa situação, né? A água da chuva, então, não infiltra, escoa superficialmente, causa inundações, muitas vezes arrasta pessoas e patrimônios, estruturas, e vai embora. E ela não recarregou o lençol freático, causando este tipo de condição que é mostrada nesta figura, né? Em uma situação natural, o lençol freático, ele normalmente está mais próximo da superfície. Então, as nascentes se mantêm e com bastante água. Quando nós trocamos a cobertura natural por estruturas antrópicas, há um rebaixamento no lençol freático e várias nascentes deixam de existir. As que se mantêm ainda vão ter menos água, né? E aqui nós temos uma figura mostrando, então, como funciona este processo, né? A água infiltra, chega ao lençol freático, vai para a nascente e vai para o rio, né? Uma outra questão relacionada ao mau manejo da bacia hidrográfica é que, quando nós temos condições naturais, o limite de inundação ele é menor, o rio não enche tanto, e o nível mínimo também não é tão pequeno.
Já quando a bacia está bastante degradada, muito utilizada, quando dá uma chuva muito forte, a inundação é muito grande, porque chega muito água superficialmente, e o nível mínimo do rio, nos períodos que não está chovendo, se torna muito pequeno, como o visto aqui nessa foto, onde eu estou no Rio Pardo com água no meu tornozelo, numa área onde nunca se viu essa situação. A água era sempre meio metro, 1 metro correndo. Então, nessas condições, qual é o cenário atual? Aumento da população, aumento da demanda por água, redução das reservas superficiais e subterrâneas, mudanças no uso da terra, intensificação da exploração do solo, da água e da flora nativa, exportação de água e nutrientes, degradação ambiental, e também nós temos, né, as nossas mudanças climáticas, globais e regionais. As mudanças climáticas, também têm muita influência da mudança no uso da terra, né? Em condições naturais, a radiação solar ela não chegava ao solo, ela não esquentava o solo, ela não reduzia a umidade, ela não refletia e ia aumentar a temperatura de todo o ambiente, né? Então, as mudanças climáticas elas também têm um fator local importante. Isso tudo leva a uma crise hídrica. E aí nós apresentamos aqui uma síntese, né? Solos compactados pelo uso excessivo reduzem a infiltração. A água que não infiltra escoa concentrada na superfície e causa as erosões. As erosões vão causar os assoreamentos. A água que deixou de infiltrar não fica armazenada no solo e não estará disponível para as plantas em períodos de estiagem um pouco mais prolongadas. Com menos água, as plantas secam mais facilmente. O solo já está mais seco, a planta seca, o ar fica mais seco. O que acontece em seguida? Os incêndios. Quando os incêndios ocorrem, o fogo seca mais ainda o ar onde ele está ocorrendo. E quando o ar fica ainda mais seco, ocorrem mais incêndios. E além dos incêndios, há a novidade da temporada, que foram, né, aí as tempestades de poeira. Tomara que não ocorram mais, né? Por que ocorreram tempestades de poeira? Porque o solo praticamente sem nenhuma proteção, sem nenhum tipo de vegetação arbórea ou com muito pouca, completamente seco, queimado, qualquer vento começa a levantar partículas e causa o que nós vimos aí nas reportagens algumas semanas atrás. Então, neste contexto, na bacia do Rio Pardo, nós verificamos que todas as ações e atividades realizadas na área dela, planejadas ou não, afetam o abastecimento de água em Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Afetam o volume, a qualidade e a constância do volume de água. Ou seja, afetam a segurança hídrica de ambos os municípios. O que podemos fazer, então? Aí vou colocar aqui algumas ideias, né, que isso foi apresentado já no CONDEMA em Ourinhos, na Câmara de Vereadores dos 2 municípios, e estamos desenvolvendo projetos para buscar soluções para essa questão. As possibilidades que temos são essas, né? Nós podemos aceitar passivamente, nós podemos culpar as mudanças climáticas, muitos dos nossos representantes preferem culpar, né, porque aí não precisa assumir a responsabilidade para si, ou podemos entrar em conflito, né? Vamos brigar com o pessoal que está irrigando, com o pessoal das represas, com o pessoal que está fazendo barragens. Ou podemos também planejar o uso dos recursos naturais na bacia, neste caso, na do Rio Pardo ou qualquer outra bacia que esteja com esses problemas. Manejar integralmente o território da bacia, considerando as características ambientais, sociais, econômicas, demográficas e a capacidade de uso que cada recurso natural da bacia tem, né? E gerir a bacia considerando esses fatores com o foco na produção de água e nos usos múltiplos desta água. Quais são as estratégias de ação que nós estamos propondo aqui para o pessoal? Articulação política, envolvendo representantes, escolas, ONGs, universidades e comunidade, campanhas de educação, conscientização e sensibilização para mostrar a importância da gestão da bacia para a produção de água, busca de financiamentos, né, para poder
organizar essas ações e bancar os projetos de recuperação e de manejo correto dos recursos da bacia, mapeamento e caracterização da área e monitoramento do uso da terra, das águas e da intensidade de uso e dos problemas ambientais. E aí eu coloco alguns exemplos aqui, já indo para o final da apresentação, de ações que a gente considera importantes que pessoas, empresas, instituições adotem no seu dia a dia para ajudar a reverter o problema. Porque esse problema não surgiu de uma hora para outra, não foi uma única pessoa ou instituição responsável. Isso é cumulativo. A solução também terá que ser dada de maneira participativa. Todos os que têm contribuído para gerar o problema precisam contribuir agora para buscarmos as soluções. Então, a primeira delas, terraços em nível em áreas rurais. Plantio das matas ciliares. Este plantio aqui é no município de Santa Cruz do Rio Pardo, há um ano após o plantio, e aqui, atualmente, como estão as árvores dessa mata ciliar, né? Então, essas são fotos do Luiz Cavalchuk, que foi o responsável por estes plantios. Aqui nós temos também uma foto, aliás, duas imagens do Google Earth mostrando o Rio Pardo em Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam aqui, principalmente do lado norte, né, do lado de cima, não havia mata ciliar no ano 2000, aliás, no ano 2002. E vejam como está em 2021. Muito também em função da ONG Rio Pardo Vivo, né, que tem feito esse trabalho, além de conscientização também de plantio, né, dessas árvores. Aqui nós temos duas amostras da importância das árvores para manter os barrancos dos rios. A da esquerda é no Rio Paranapanema, em Piraju, a da direita é no Rio Miranda, no município de Miranda, Mato Grosso do Sul. Uma outra ação que pode e deve ser adotada é o plantio direto, bem feito, bem manejado, visando a proteção do solo e da água. Aqui também nós temos o exemplo das barragens em estradas rurais, né, que reduzem o escoamento superficial, a erosão, e aumentam a infiltração da água. Essa mancha que tem aqui acima da água é o quanto essa água já abaixou, infiltrando no solo. Aqui nós temos duas fotos de uma mesma barragem, mostrando o resultado uma semana depois, né, com a água toda infiltrada. É claro que um pouco também evapora. Professor Piroli, Oi. Só para avisá-lo, mais 3 minutos para poder fechar, tá? Tá certo, estou concluindo. Sim. 3 a 5 no máximo. Obrigada. Então, nós temos aqui os exemplos dos cordões de vegetação, nós temos os exemplos da arborização de pastagens, e também nós podemos implantar na área da bacia os sistemas agroflorestais, né? Aqui nós temos um exemplo que foi conduzido em Rosana. Esta árvore, em 2009, é a mesma em 2013, onde nós estamos na sombra dela, né? Aqui também, lá em Rosana, em 2009 e em 2013. Importante também, nas áreas rurais, principalmente, termos sistema de elevação de esgoto para que eles não sejam jogados diretamente nos corpos d'água. Nas áreas urbanas, né, os sistemas de coleta de água da chuva, os sistemas dos jardins filtrantes, as calçadas drenantes ou as calçadas ecológicas, as bacias de infiltração, que podem ser implantadas em parques e também em praças, os valos de infiltração, que podem ser colocados ao longo, por exemplo, de grandes estacionamentos e em locais onde haja muita impermeabilização, os poços de infiltração. Aqui nós temos uma amostra de um quintal na área urbana, né? Aqui o concreto foi quebrado e substituído por grama e por árvores. Essa pequena ação aumentou a infiltração em 27 mil litros de água por ano, tá? E reduziu o escoamento superficial neste valor. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o IPTU verde, que aqui em Ourinhos passou a ser adotado este ano. E aqui tem uma lista de exemplos de apresentações, né, de projetos de manejo de bacias para produção de água, tá? Consideramos neste trabalho a água como um elemento integrador da Agenda 2030. E o segredo qual é? Infiltrar água no solo, lotar o solo de água e encharcar a bacia. E aí, para
finalizarmos essa apresentação, eu deixo uma reflexão final que eu gostaria que prestassem bastante atenção. Sem manejo adequado das águas, do solo e da vegetação nativa, a água escasseia, o solo empobrece, o ecossistema perde a capacidade produtiva. Isso reduz a produção de alimentos, encarece o custo da produção e empobrece o produtor rural. Mas não é só o produtor rural. Encarece o custo de vida para quem mora nas cidades, porque aumenta o custo dos alimentos, aumenta o custo da água, aumenta o custo da energia elétrica e os combustíveis. Por quê? O etanol é produzido no solo. Solo fraco e ressecado produz menos. O etanol fica mais caro. Em solo fraco, ressecado, aumentam as erosões, as tempestades de areia e o assoreamento dos rios. O agricultor e o pecuarista empobrecem, a sociedade empobrece. Para a atividade econômica se manter, precisa de insumos, e o principal é a água. Nós temos observado que gestores públicos se preocupam em trazer para os seus municípios comércio, indústrias, serviços, escolas, agricultura, pecuária. Isso aumenta a riqueza. Mas há água para atender essas demandas crescentes? Para o país manter os níveis de exportação que tem hoje, precisa manter a capacidade produtiva. Então, investir na conservação dos solos e das águas e na recuperação dos ecossistemas nos territórios das bacias hidrográficas é estratégico. Investir na sustentabilidade ambiental é investir na sustentabilidade econômica e na sustentabilidade do modelo de vida da sociedade moderna. É investir no futuro e nas próximas gerações. Bacia preservada, benefícios multiplicados. Obrigado.